A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Recebo carinhosamente minha querida amiga expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Graças a Deus aqui juntos para estudar o Evangelho de Jesus, com muito amor no coração, então vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa e hoje falando sobre a grande lição. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para a Rádio Clube FM através do seu WhatsApp, que é 0 operadora 32 999 32 7758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 98801-2675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail o espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, busco a intimidade de minha alma nesse instante para abrir os caminhos e resolver meus problemas. Tu és a fonte que me sustenta, a razão de ser de minha vida e estás atuando dentro da minha consciência. Sinto que preciso seguir os teus ensinamentos, mas as asperezas do mundo têm me afastado de contemplar a tua face. E eu sigo sentindo grande necessidade dessa tua paz que abre os caminhos. Lança, Senhor, o teu olhar sobre mim e faze firmar a compreensão de que não há problemas sem solução. Entendo que essa solução depende de como encara o problema. Se com medo, ele cresce e se agiganta. Se com coragem e determinação, fica pequeno e desaparece. És tu que me concedes a força para enfrentar os problemas com essa decisão e coragem. Abençoa-me, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando a grande lição. Como ser indulgente ante as faltas alheias, como não ser um imitador do Cristo? Se até na hora suprema ele fez questão de colocar todos os preconceitos da humanidade em relação aos que cometeram crime e caíram por terra de uma forma tão amorosa e que muitos cristãos preferem não ter os olhos de ver. Sim, se o Cristo ensinou essa grande lição do perdão incondicional, por que nós não devemos, então, imitá-lo? Após dirigir a Tomé essas orientações em forma de pensamento, sem utilizar das palavras articuladas, o mestre reuniu suas últimas forças vitais, concluiu o seu derradeiro diálogo na terra, com que o evangelista Lucas registra em seu livro sagrado. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, referindo mais uma vez a Dimas, chamado por muitos de o bom ladrão, registrado por Lucas capítulo 23, versículo 43. Enquanto muitos disputam um lugar nos céus, ainda que distanciados voluntariamente da verdadeira caridade, que sabe ser simpática com todos, indulgente com os próprios criminosos, Jesus ministra uma aula de amor aos pecadores.
Dimas certamente tinha sofrido bastante e aprendido nos longos anos de encarceramento. Viver em calabouço e se alimentar uma vez por dia, com o resto do que os animais comiam, sofrer maus tratos físicos e sexuais, sentir fome, sentir frio, medo e sem ver a luz do sol, são angústias diárias, provações duríssimas que restauram crimes tenebrosos dos executores invigilantes. Claro, sem arrependimento e mudança de postura não há transformação, mas não é o caso dele, né? Ele realmente se transformou. Além disso, Jesus não morreu para neutralizar nossos pecados, como muitos acreditam. A prisão injusta, os martírios da vida dolorosa e o crime do Calvário são de responsabilidade de todos nós. A respeito desse pensamento, o Mestre nos ensina: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus capítulo 18, versículo 7. Mas ao contrário de nos culpar, de nos julgar, Jesus pronuncia a respeito dos que não foram fiéis a Ele no momento em que mais precisou. Nós, os criminosos da crucificação, as seguintes palavras. Ele dizia: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, versículo 34. Então somos nós. Quantos de nós estávamos lá naquele momento crucial, né? Ajudando a crucificá-lo? Felizmente, graças ao bom Deus, estamos hoje defendendo sua bandeira. Agora o Cristo exemplifica a terceira e última e mais difícil característica da caridade, tal como entendia o Mestre, que é o perdão das ofensas. Nós iniciamos no programa de ontem o verdadeiro BIP. Assim interpretou Kardec como Jesus entendia a caridade. Então, o B de benevolência para com todos, o I de indulgência para com as faltas alheias e o P de perdão das ofensas. Assim o Cristo entendia a caridade. Essa é a caridade verdadeira. E muitas pessoas acham que caridade é dar esmola, dar um prato de comida de sopa aos pobres. Não, meus irmãos, é muito mais do que isso. Também, mas é muito mais. O mesmo perdão dado aos discípulos logo após a grande mensagem da continuidade da vida, a ressurreição, quando Jesus, em aparição espiritual, novamente se reúne com seu colégio apostólico. Imagine se pudéssemos retornar após termos sido perseguidos, presos injustamente, e na hora do martírio não contar com a presença daqueles que considerávamos amigos. Qual não seria a nossa reação ao reencontrá-los no além-túmulo? Sim, quantos carregam mágoas, né? Porque no derradeiro momento da sua estadia na terra, às vezes um parente querido, um filho, um irmão, não comparece, né, naquele momento de dor dos familiares, e o Espírito acaba levando isso para o mundo espiritual revoltado. E ao reencontrá-lo futuramente, né, no mundo espiritual, vai cobrá-lo. Olha como Jesus entendeu, né, entendia a pobreza de espíritos do seu colegiado. Não os julgou por isso. Por falta de perdão, desenrolam-se na vida mais além os processos mais sérios de obsessões espirituais. O mestre Nazareno, porém, verbaliza no inesquecível reencontro com os apóstolos no pós-crucificação. Jesus desejou paz diante da traição de tantos amigos, testemunhando uma vez mais que, de fato, a caridade, segundo compreendia, passeava por essa trilogia da benevolência, indulgência e perdão a todos que desfrutavam de sua presença. Então, mais uma vez, recordando de que Jesus, quando entendia, quando falava da caridade, tinha que estar incluso, né, que é a benevolência, indulgência e perdão. Fica, portanto, uma reflexão profunda, pois o fato de, ainda que você domine idiomas e ciências terrenas, ainda que você se comunique com o plano espiritual em diversas línguas, se não buscar ser caridoso, tal como entendia Jesus, será como um sino que retine. Quer dizer, palavra do Paulo de Tarso, em 1 Coríntios, no capítulo 13. Né? Diga-se de passagem, este termo seria como metal que soa ou como sino que tine, utilizado pelo discípulo de Gamaliel, nos faz compreender que muitos falam em línguas estranhas, que são dotados de saberes da terra,
mas que em algum momento começam a perturbar com o tamanho do barulho que fazem, sem que esse barulho toque a alma de quem ouve. Além disso, Paulo ainda reforça não apenas os dons de línguas, mas também de todas as profecias, e cita até mesmo a fé. Quando essa não tem obra, nada seremos. E Paulo de Tarso vai nos chamar a atenção no capítulo 14 de 1 Coríntios, quando ele fala das línguas estranhas. Se não tiver um intérprete, é melhor que se cale na igreja, porque vai edificar a si próprio e não a comunidade como um todo. E outra coisa, falar em línguas estranhas são línguas que nós desconhecemos na atualidade. Seria falar francês, inglês, alemão, espanhol e tantas outras línguas. E parece que em determinadas religiões se prende apenas línguas como o hebraico e o aramaico, muito pouco falado hoje em dia. Não é isso, meus irmãos, são línguas desconhecidas. E ainda que tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios e todas as ciências, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2. Então, não adianta se você não tem a caridade e de vivenciá-la de fato, porque a caridade é o amor em ação. Saulo de Tarso recebeu o primeiro convite através de Barnabé para trabalhar na vinha do Senhor, na igreja primitiva de Antioquia, da Síria. Logo se inteirou das características daquela comunidade cristã. E segundo Emmanuel, apesar de terem servos de boa vontade, nunca faltaram a eles os recursos financeiros, necessitavam de trabalhadores do pensamento. Pois Simão Pedro nos afirma em Paulo e Estevão que a obra do Cristo pode-se perder por falta de iluminação intelectual. Ou seja, diante desse cenário, Paulo encaixaria como uma luva em Antioquia. Apesar de emocionado por os seguidores diretos de Jesus terem se lembrado dele após 7 anos de conversão, ele não aceitou o convite de imediato. Ele fez uma exigência. Afirmou que só aceitaria aquele convite se fosse permitido a ele viver do próprio trabalho profissional, que era tecelão, a fim de não ser pesado aos ombros da igreja de Antioquia, cumprindo ainda o que está em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Então a gente vê a humildade dele, né? O que ele foi e o que ele se tornou. Então Barnabé percebeu que seria impossível não aceitar a reivindicação paulina e dessa forma chegaram a um consenso. A tenda de trabalhos foi edificada ao lado da igreja de Antioquia, onde Paulo se tornou um grande colaborador. Então é importante explicar que naquela época, segundo o que o próprio convertido de Damasco narra, na sua primeira carta aos Coríntios, no decorrer do capítulo 9, os discípulos do mestre tinham na própria igreja o alojamento e alimentação. Esse apoio não era feito apenas aos servidores, mas também aos seus familiares. E Paulo, na referida carta, dá ainda o exemplo de Pedro e sua companheira. Está em Coríntios 1, capítulo 9, versículo 5. No entanto, o ex-rabino de Jerusalém constrangia-se em ser pesado a qualquer comunidade. Então, dessa forma, preferia cumprir de maneira literal o que recomenda a primeira revelação, tal como em Gênesis. Então, Davi, em seus Salmos Imortais, 128, versículo 2, arremata, aí endossa tal atitude do apóstolo dos gentios. Comerás do fruto do teu trabalho, será feliz e próspero. É isso aí que a gente tem que entender, né? Nós temos que ter 2 trabalhos importantes na nossa vida. O trabalho da sobrevivência e o trabalho do crescimento espiritual. E o crescimento espiritual cabe a nós mesmos, né? Fazer o que estamos fazendo, estudar, interiorizar todo o caminho traçado por Jesus e, na medida do possível, nos modificarmos para melhor. Mas tendo entendimento de que, além disso, precisamos fazer a caridade, seja material ou seja moral. Kardec deixou bem claro, fora da caridade não há salvação. Então a gente tem que entender a importância dessa chamada de atenção nossa. Vamos comer do fruto do trabalho. Seremos felizes e prósperos.
Está lá em Gênesis, né? Então a gente sabe da importância da nossa caminhada. E aí vamos tomar como exemplo, né, Paulo, o que ele foi e o que ele se tornou, como eu disse, né? Então vamos lá. Outra curiosidade acerca da inteligência de Paulo foi o primeiro trabalho assumido por ele no mundo espiritual após sua desencarnação. Segundo Chico Xavier, o ex-rabino nas esferas mais altas da vida, assumiu a tutela das grandes inteligências encarnadas na Terra, distanciada do bem. Sendo seu primeiro pupilo o senador romano Públio Lentulus, o que justifica tamanha afinidade entre os dois. Então, ele vai ajudar Emmanuel, né? Na pátria espiritual. Logo que ele desencarna, ele vai trabalhar. É muito interessante a gente comentar o seguinte: tem gente que fala assim, estou doida para sair desse mundo, porque eu estou cansado, né? Não aguento mais trabalhar. Então, se alguém falar isso perto de mim, fala, bom, lendo engano seu, né? Se você for um espírito pouco esclarecido, mesmo que seja pouco esclarecido, você vai entender a importância do trabalho. E quando a gente estuda, a gente vai ver que esses espíritos que estão nos ajudando, né, na pátria espiritual, eles pouco descansam. Trabalham incessantemente porque eles sabem da importância do trabalho no bem. Então, além da inteligência, Paulo já tinha a própria vivência após anos de conversão para ter bom senso e coerência em diversas situações que a vida lhe apresentava. Uma grande mensagem de perdão que narraremos nos capítulos seguintes, em que ele foi um intermediário divino na vida de dois grandes amigos. E Paulo Estevão também relata-nos que nas vésperas da sua partida a Roma, quando o peregrino do Evangelho, que Paulo, encontrava-se em Corinto, durante a terceira viagem missionária, ele recebe um cristão que vinha de Jerusalém com uma carta pessoal de Tiago, que era filho de Alfeu, endereçada a ele, Paulo. Em verdade, o teor daquela missiva não era um pedido de orientação, mas uma determinação de que o ex-rabino deveria ir imediatamente a Jerusalém. Paulo criou resistência, pois tinha inúmeras diferenças com Tiago, e não deixaria de ir a Roma, realizar um grande ideal, para satisfazer a vontade do apóstolo Galileu. A priori foi movido pelas emoções, instinto, chegando a ficar extremamente nervoso com a situação. Isso que a gente tem que entender. Nós somos falíveis. Mesmo Paulo, já com aquela determinação dele, no primeiro momento, teve aquele impacto. Mas ele vai nos dar uma grande lição, porque ele vai superar tudo isso e vai corresponder, né? No entanto, o apóstolo dos gentios havia compreendido de que as algemas espirituais eram os verdadeiros encarceramento da vida. Procurou um canto solitário e silencioso da igreja primitiva de Corinto, entrou em sintonia com a vida maior, fez sua rogativa ao Cristo a fim de tomar a melhor decisão. Em seguida, abriu o acaso os pergaminhos do Evangelho de Mateus e leu: Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele. Mateus capítulo 5, versículo 25. Uma coisa importante que a gente tem que entender: a qualquer momento em que estejamos numa situação difícil, o que Jesus nos falou? Procura o teu quarto secreto. Ninguém vai entrar num quarto, se trancar. Você tem o seu quarto secreto, que é o coração. Faça uma prece, porque Deus conhece melhor do que você o que você precisa. Então, o que Paulo fez? É uma grande lição aqui para a gente, né? Ele procurou a ajuda espiritual através da oração. E quando ele abre o Evangelho de Mateus, está lá o que ele devia te fazer. E o que a gente entende, que Jesus deixou bem claro, nós temos que saber perdoar, conciliar com os adversários. Nós espíritas sabemos que hoje, se a gente tem um inimigo encarnado, que ele pode nos prejudicar, se ele se tornar um inimigo desencarnado, ele vai ter mais possibilidades ainda de nos fazer mal, desde que a gente abra, claro, né, oportunidade para isso. Se a gente não estiver no bem, ele pode chegar até nós. Então, o que a gente tem que fazer? Eu posso não estar convivendo com o meu adversário,
Porque Jesus deixou bem claro. O que é o da outra face? É você, e está lá também que você não vai hipocritamente sentar ao lado do seu adversário, mas você pode fazer o quê? Orar por ele. Se ele tiver necessidade de ajuda, você o faça. Tirar a mágoa daquela coisa ruim que foi feita por aquela pessoa. Isso é se conciliar com o adversário. Então, o perdão é importantíssimo para quem perdoa. E até que é uma grande lição que está sendo dada por Paulo, né? Então, hoje, a ciência psicológica nomeia tal atitude paulina como inteligência emocional. Porque tira a carga de dentro da gente, aquela carga pesada, aquela mágoa, que ela pode se transformar numa doença, somatizar no nosso corpo. Então, sejamos inteligentes. Jesus deixou bem claro a importância do perdão. Olha o exemplo de Paulo aqui. Então, falando da inteligência emocional, da qual é a capacidade do racional controlar os processos emocionais. Todos sentem emoções, é natural e inerente, né, ao ser humano. No entanto, são poucos que não se deixam levar por elas. Então, após referida leitura, Paulo de Tarso decidiu abdicar de ir a Roma e naquela mesma noite sonha com Estevão e Abigail, segundo o livro que está lá em Paulo e Estevão, e ouve da noiva amada a seguinte revelação: tranquiliza-te, porque irás a Roma cumprir um sublime dever. Não, porém, como queres, mas de acordo com os desígnios do Altíssimo. Ele tinha uma missão a cumprir. E olha, quando a espiritualidade, ela age, quando você tem um problema, vamos fazer oração. Vai chegar a Deus, e Deus vai mandar seus emissários para te intuir, para resolver aquela situação. Porque muitas vezes acontece não o que a gente pede, mas que a gente precisa naquele momento. Porque a gente precisa vivenciar o crescimento espiritual. Então as situações, elas existem para isso. Então façamos oração que a ajuda vem, né? Ainda desvendando os mistérios da obra-prima de Chico Xavier e Emmanuel, ao chegar em Jerusalém, novas surpresas. Pois além dos testemunhos que deveria dar diante do Sinédrio, Paulo pôde reencontrar Tiago e com ele ter um diálogo para aparar quaisquer arestas que tinham ficado entre eles. Um não odiava o outro, mas tinha ideias divergentes dentro do mesmo ideal. Então, diante disso, Tiago explica a Paulo: muitas vezes o mestre nos ensinou na Galileia que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente, pela vitória da sua causa. A gente não pode abrir mão do ensinamento, da nossa proposta. A gente tem que lembrar o seguinte: Jesus deixou bem claro combater o mal com o bem. Então a gente não pode abdicar do nosso papel, né, de trazer a nossa trajetória dentro de atitudes do bem. Então, esse morrer devagar é sem dúvida a diminuição do personalismo, em especial no movimento religioso. Quantos há que, ao fazer uso da palavra, seja em congresso, estudo, na evangelização de crianças e jovens, querem falar mais de si do que do Cristo? Não cabe isso. Nós estamos ali para levar a palavra, mas principalmente através do exemplo. Que a gente está vendo aqui, o exemplo de Paulo, né? Então, que a gente tenha a certeza da importância do perdão, de nos anularmos para a causa do quê? Da ajuda espiritual, que você leva a palavra, mas que essa palavra não seja oca, porque você tem que se aprimorar para dar sustentação àquilo que você fala. É muito importante, porque aconteceu com Paulo. Quantos há que buscam ser maiores que os projetos sociais ou templos que estão inseridos como parte desse método? Não são, portanto, todo. Ainda assim, Deus não desiste dos seus filhos rebeldes, esperando pacientemente vossas conversões. Aquilo, repito, Deus já nos vê como seres angelicais, só está esperando que cheguemos lá. Então, Tiago, por sua vez, aguardou o momento de ter o reajuste com Paulo e, a esse respeito, explanou em relação aos ensinos do nosso Senhor Jesus Cristo na antiga Galileia. Por isso mesmo, afiançava que Deus não deseja a morte do pecador.
porque é na extinção de nossos caprichos de cada dia que vamos encontrar a escada luminosa para ascender ao seu infinito amor. Se Deus espera pela conversão de cada um dos seus filhos pacientemente, por que nós não vamos acreditar nos potenciais uns dos outros? Por que nos julgamos tanto? Por que nos colocamos como maiorais, como senhores da vida e dos projetos individuais? Temos assim nosso valor e nosso trabalho a realizar. No entanto, não podemos esquecer de toda a glória é de Deus. Arrematando sobre o respeito, Tiago inseriu: a cada um de nós confiou Deus uma tarefa diferente na forma, mas idêntica no fundo. Muito bem, Isa, bem explicado. Nós vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Autógrafo de Deus. Autógrafo é a assinatura original de próprio punho do autor de alguma obra. Assinam seus quadros os pintores. No entanto, melhor do que a sua assinatura, o que diz se o quadro é verdadeiramente daquele pintor é o seu estilo. Quem quer que se aprofunde pelo conhecimento da arte, poderá, ao admirar uma tela, afirmar do seu autor e identificar, inclusive, se for o caso, a que período da vida artística daquele pintor corresponde. Quem escreve um livro define-se por uma forma de escrever e, a partir daí, passará a ser conhecido. Naturalmente, coloca seu nome na obra. Mas, mais do que isso, identifica-se pelo estilo e a forma com que desenvolve o seu pensamento ao transpô-lo para o papel. Cada artista tem sua maneira peculiar de se identificar no seu trabalho. E é assim que ele é conhecido e admiradas as suas produções através dos tempos. Quando nossos olhos se extasiam ante a prodigalidade da natureza, quando nossos ouvidos se deliciam com os sons dos rios cantantes, com o murmúrio da fonte minúscula, com as águas que descem pelas encostas, despejando-se ruidosamente de alturas. Quando o vento flauteia uma canção entre os ramos, ou agita com violência o arvoredo. Quando o sol se pinta de ouro e tudo enche de luz por onde se espraia. Quando o céu se faz de tonalidades mil, indefiníveis, num amanhecer indescritível. Quando tudo isso acontece, todo dia, a cada dia, procuramos o autor e a assinatura. O inacreditável do grandioso e das coisas minúsculas, tudo obedecendo a idêntico esmero, diz-nos da qualidade do artista. A diversidade de tons, de sons, nos fala de um alguém superlativamente criativo, pois que há bilhões de anos não reprisa um pôr de sol, nem o cristal da gota de orvalho, nem a combinação dos gorjeios da passarada. Cada dia tudo é diferente. O sol retorna, as nuvens se espreguiçam, a pradaria se estende, alongando sua colcha de retalhos de cores diversas, bordadas cá e lá de flores miúdas. Mas nada é igual. As folhas nas árvores estão em número maior ou menor. A sinfonia das águas acabou de ser composta. Os pássaros balançam-se em outras ramagens. Sim, o artista responsável pelo concerto do dia e da noite é extraordinário. Os homens afirmam que jamais ouviram, mas todos podem admirar sua obra, mesmo aqueles que lhe negam a existência. Esse artista inigualável assina a delicadeza das manhãs com o pincel da madrugada. Podemos descobrir seu autógrafo na tela do firmamento, no brilho das estrelas. Podemos descobrir sua escrita nas flores dos campos, dos jardins, das montanhas. Ele é tão grande que a tela onde cria as suas maravilhas vive em expansão. Mas onde esse artista coloca sua mais especial assinatura é na essência de cada um dos filhos que criou. Ela está em cada um de nós e se chama imortalidade.
Pense nisso. Você é o mais especial autógrafo de Deus. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Queridos e amados irmãos em Cristo, quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, que não dele, porém, dos homens vem o mal. Todos se considerarão filhos do mesmo Pai e se estenderão as mãos uns aos outros. Pensemos nisso, meus irmãos. Todos nós somos irmãos em humanidade. Só há um Pai Criador que é Deus, que ama todos os seus filhos e que Ele nos conforte, nos abençoe hoje e sempre. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, que a gente busca o Evangelho de Jesus, procurando colocá-lo em prática no nosso dia a dia, exercendo todo o amor possível e pedindo a Jesus que nos dê a paz para nós, para o Brasil e para o mundo. Até o próximo programa. Boa noite para você, Isa, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.